Confesso para vocês que é um privilégio estar aqui mais uma vez. Bom dia a todos. Bom dia. Feliz sábado. Vou dizer uma coisa para vocês. Eu acho que vocês estão com frio. Eu acho. Você tem uma leve dúvida com relação a isso. Mas vou dizer uma coisa, é um prazer estar na igreja do Novo Horizonte mais uma vez. Inclusive hoje é um dia muito especial. Porque assim, toda vez que fala essa frase na escola, virou um meme lá na escola falar que hoje é um dia muito especial. Porque uma vez teve um diretor que era dia dos professores e ele fez um vídeo e falou: hoje é um dia muito especial. Aí ele disse: hoje é o último dia da matrícula com desconto, ou seja, não deu parabéns para os professores, nada. E virou meme. Toda vez que fala hoje é um dia especial, eu lembro dessa situação que aconteceu lá na escola. Mas hoje realmente é um dia muito especial, porque hoje é aniversário do meu pai, né? Não é todo dia que a gente faz 18 anos, né, pai? Isso é verdade. No caso, eu vou quebrar um pouco o protocolo, tá? Então, pai, eu queria que você viesse aqui na frente. Eu quero fazer uma oração por você. Então, hoje, 60 anos, não é todo dia. Então, assim, Deus sempre tem abençoado. Então, eu queria orar agora pelo pai e que vocês continuem orando também por ele. Então, vamos fechar os nossos olhos nesse momento? Oremos. Querido Deus, amado Pai, agradecemos, Senhor, por esse dia maravilhoso que o Senhor nos deixa. Neste momento agora nós estamos aqui com meu pai, que o Senhor, a gente sabe que o Senhor já tem abençoado ele, mas nós queremos ter uma bênção especial, que o Senhor continue guiando os caminhos dele todos os dias da vida dele. Hoje ele faz mais um dia de vida, e o Senhor, nós temos a certeza que o Senhor tem abençoado. Esteja com ele, com a nossa família, com a igreja aqui, eu quero no nome de Jesus. Amém. Amém. E agora vamos para a palavra do Senhor? Eu convido você, eu digo assim, vou dizer uma coisa para vocês, agora são 11, eu comecei era 11h15, então vou falar mais ou menos uns 30 minutos, no máximo 30 minutos, tá? Então vocês vão ter que me aguentar, vão ter que sofrer um pouquinho com o fio, mais uns 30 minutos mais ou menos. Então neste momento eu queria que você abrisse a Bíblia no livro de Marcos, e vou dizer uma coisa assim, se você não é apaixonado pelos evangelhos, alguma coisa de errado tem. Porque na verdade, se você olhar os 4 evangelhos, tanto o livro de Mateus, Marcos, Lucas e João, é os 4 livros que retratam sobre, não que outros livros não falem, mas é onde está ali concentrado a vida de Jesus, né? A vida de Jesus está concentrada nos livros dos evangelhos, o livro de Mateus, Marcos, Lucas e João. E o livro de Marcos, ali, o segundo livro do Novo Testamento, né? Logo depois do livro de Mateus, no capítulo 5, o interessante aqui é que, vamos entender um contexto aqui primeiro. A primeira coisa que nós temos que entender é que Jesus, quando ele veio a essa terra, ele quebrou todos os paradigmas. Na verdade, o que é quebrar os paradigmas, né? É assim, tinha alguma tradição, alguma situação que era da época, e Jesus ele veio e quebrou essas barreiras. Porque um homem não pode falar com uma mulher, não pode pregar com uma mulher, não pode fazer isso. Ele veio e fez isso. Porque o judeu não se mistura com o povo que é samaritano, ele se misturou. Porque a salvação é só do povo de Israel. Só que daí Jesus veio e se sentou com os gentios na época, que não era considerado o povo de Deus. Então, ele veio e quebrou todos esses paradigmas. Então, Jesus, ele veio e fez diversos milagres, diversas pregações, ele transformou diversas vidas. E aqui nós vamos falar sobre um relato de uma vida que ele transformou de uma maneira assim que, humanamente falando, é impossível. Só que você vê o contexto ali, e aquela mulher, ela viu em Jesus uma esperança que há muito tempo ela não tinha. Jesus, quando ele veio a essa terra, a sua maior concentração, ou seja, a maior parte do tempo Jesus ficou em Cafarnaum. Então ali na região de Cafarnaum foi a maior parte do tempo que Jesus ficou quando ele veio a essa terra. E Jesus estava em Cafarnaum, o que aconteceu? Veio um rapaz conversar com ele, que era um dos principais da sinagoga, digamos assim, ele faria parte ou da liderança ou ele era um pastor ali, mais ou menos seria isso, né, trazendo para os dias de hoje, ou ele seria um ancião da igreja, ou ele seria um diácono, ou ele seria um pastor. Então ele tinha um cargo importante ali dentro da igreja, porque diz assim, ele era um dos principais. E quando ele veio falar com Jesus, a sua filha já tinha morrido, a filha de Jairo.
já tinha morrido. E Jairo foi até Jesus. Inclusive, essa história, mas eu não vou me ater à história de Jairo, e sim uma história que acontece um pouquinho mais para frente. Mas essa história ela é citada nos 3 evangelhos, tanto no livro de Mateus, quanto no livro de Marcos, quanto no livro de Lucas. João não cita essa história. Mas ele veio conversar com Jesus e falou assim, ó, que aquele homem também era um homem que já não tinha mais esperança nenhuma com relação à sua filha. A sua filha já estava morta, mas ele foi conversar com Jesus porque talvez ali, ó, Jesus era a última esperança da vida dele. E quando ele falou assim, ó, Jesus, eu já não sei mais o que fazer. Minha filha, eu não sei mais o que fazer, não tenho mais solução para o meu problema. Então eu vejo em ti a única solução possível. E a Bíblia diz que Jesus sai da onde ele estava indo em direção à casa de Jairo. E aí entra a história que a gente vai ler hoje, que é lá a partir do verso... vamos ler lá no livro de Marcos, capítulo 5, a partir dos versos 24, que diz o seguinte, diz pra gente assim, ó, Jesus foi com ele, com quem? Com Jairo. Jairo chegou ali com alguns versos antes, inclusive até, acredito que na sua Bíblia um pouquinho antes ali, esteja o título escrito o pedido de Jairo, bem provável que seja isso, ou algo relacionado a isso. Então o que acontece? No verso 24 diz que Jesus foi com ele, foi com Jairo. Grande multidão o seguia comprimindo. Isso era algo que era rotineiro. Porque Jesus, ele era um cara que em qualquer lugar que ele ia, ele operava milagres. Então, inclusive quando você vai lá no livro de Mateus, no capítulo 9, diz que quando Jesus foi curar a sogra de Pedro, ele curou também todas as pessoas que ali estavam em volta. Então Jesus... Claro que a Bíblia não cita todos os milagres de Jesus, até porque se fosse citar todos os milagres que Jesus fazia, basicamente tinha que ter uma Bíblia só com os milagres de Jesus. Porque Jesus, ele operava muitos milagres, e eram diversos. Então a Bíblia, e assim, é óbvio, que aqui a gente está pegando o livro de Mateus, Marcos, Lucas e João, que são os evangelhos que falam sobre a vida de Jesus. O que acontece? Ali é pela perspectiva do autor. Então, é inspirado por Deus, sim, mas ali também tem a perspectiva do autor. Mateus, ele quis destacar, inclusive se você for no livro de Mateus, no Mateus ele fala sobre essa história que a gente vai começar agora, ele fala só dessa história em 2 versos. 2, 3 versos, se não me engano. Ele não se atenta muito aos detalhes. Já o livro de Marcos já fala um pouco mais. O livro de Lucas cita também um pouco mais do que Mateus, mas não tanto quanto Marcos. Marcos é mais detalhista nessa história específica. Então é a mesma coisa que acontece aqui na igreja agora, nesse momento. É bem provável que quando você chegar em casa, talvez você alguém chegue perguntando assim, como é que foi o culto hoje? Você fala, nossa, hoje a escola sabatina estava maravilhosa. Talvez outra pessoa fale, não, o louvor hoje estava espetacular. Hoje, talvez um outro irmão fala, hoje a oração estava divina hoje. Ou algum fala, nossa, o pregador hoje foi um excelente pregador. Então depende muito da perspectiva de quem está assistindo. Então talvez cada um aqui talvez todos falem sobre a mesma coisa, mas talvez cada um defina um ponto ali que foi, na sua visão, chamou mais atenção. E é exatamente o que acontece nos evangelhos. Às vezes alguns falam, mas tem um evangelho que fala que era 2, já o outro fala que era 1. Na verdade, quis dar os mínimos detalhes, falou que tinha 2. Já o outro quis destacar apenas 1. Então é da perspectiva do autor. Não que esteja errado, ou que tenha alguma contradição, não. É que um destacou uma coisa e o outro destacou outra. Então aqui, aí continuando. Então, como a gente estava falando, grande multidão o seguia comprimindo, porque isso era normal, quando os discípulos já estavam acostumados com essa situação. E sempre tinha ali uma multidão atrás de Jesus, porque todos eles queriam ser curados. Aí, verso 25. E agora aqui a gente entra na história. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos que vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecer a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Então aqui, eu vou comentando em cima desses versos, tá, gente? Então para a gente ir conversando e tal, em cima da história. O que está acontecendo aqui? Para a gente
gente entender. Essa mulher era uma mulher que estava tendo um problema de saúde. E esse problema de saúde que ela estava tendo, ela tinha uma hemorragia de sangue. E aquilo ela não conseguia fazer parar. Então naquele momento, e assim, para a gente entender o contexto da época, se uma mulher ficava sangrando, ela tinha que ficar em casa e ela não podia ter contato basicamente com ninguém. Inclusive até o marido não podia encostar nela, quando ela estava naqueles dias, porque naquela época eles consideravam isso uma questão de impureza. E na verdade assim, não é que era uma questão de impureza, é porque Deus ele faz algumas coisas para preservar a vida das pessoas. E naquela época Deus falou assim, não, você não vai, isso veio na época de Moisés, quando a mulher estiver naqueles dias, você não vai chegar perto dela, porque isso vai ser impuro. Mas não é porque realmente ficava impuro, é porque realmente era a preservação da vida da mulher. Naquela época lá, eles não tinham todas as coisas que a gente tem hoje, né? Então o que estava acontecendo? Aquela mulher sofria de uma hemorragia que estava acontecendo o tempo todo. E não tinha, já fazia 12 anos. E aquela mulher não tinha cura. Naquela época não tinha uma tecnologia que fizesse com que curasse essa mulher. Então ela estava passando por isso, ela gastou, digamos assim, tudo que ela tinha, todo o dinheiro, é a mesma coisa que você pegasse hoje tudo que você tem e vendesse por causa de uma doença que você tem, e mesmo assim não estava curando. E ela estava indo de mal a pior. Toda vez ela chegava, o médico tentava, só que não dava certo. Pode ser que ela tenha tentado todos os métodos possíveis, mas não tinha cura, não tinha que curasse ela. Aí continuando, verso 27, tendo ouvido, ou seja, ela nem chegou a ver Jesus, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Então qual foi o pensamento dessa mulher? Vamos ver assim, olha, eu estou ouvindo de um homem chamado Jesus, e é um homem que opera milagres. E esse homem que opera milagres, então eu quero chegar perto dele, eu quero pelo menos me encontrar com esse homem, porque é a única, talvez ali, ó, ela já foi desolada, ela já chegou e falou para ele, todos os médicos falaram assim, ó, não tem cura, não tem jeito, para sua, talvez o veredito para ela assim, ó, você vai morrer, você não vai ter mais cura, não tem mais o que fazer. Então nenhum médico do mundo vai conseguir te curar. Aí naquele momento ela ouviu falar sobre Jesus, e quando ela ouviu falar sobre Jesus, ela falou assim, espera aí, só de ouvir falar sobre Jesus, ela falou bem assim, talvez aquela luz que estava apagada, agora ela começou a ver aquela luzinha no fim do túnel, assim, ó. Ela falou bem assim, espera aí, aquela ponta de esperança talvez aqueceu o seu coração, e ela falou bem assim, eu preciso chegar até esse homem. Só que é o seguinte, assim como ela ouviu, provavelmente ela viu que sempre tinha uma multidão que estava em volta de Jesus. E ela pensou assim, ó, poxa vida, como é que eu acho que eu não vou conseguir falar com esse homem? Porque é bem provável que eu não vou conseguir chegar nele. Eu não vou conseguir chegar próximo desse homem. Então, o que eu vou fazer? Eu só quero tocar na sua veste. É só tocar na sua veste. Eu não preciso falar com Jesus, eu não preciso fazer nada, não preciso nem olhar para ele, eu só preciso tocar na sua veste. E se eu tocar na sua veste, certamente eu serei curado. Só de tocar na sua veste. Eu não preciso que ele fale comigo, eu não preciso nem que Jesus me olhe, eu só preciso tocar na sua veste. E eu tenho certeza que eu serei curado. Agora olha a fé dessa mulher. Olha a fé dessa mulher. Ela falou assim, eu não preciso de nada, a não ser que eu toque a veste de Jesus. É só isso que eu preciso. E eu estava vendo, a gente acaba em casa, né? A gente acaba de férias, aí a gente acaba vendo o celular, acaba vendo vídeo e tal. E um dos vídeos assim que sempre aparece para mim é um vídeo assim, do que você prefere. E um vídeo assim, o que você prefere, um deles assim apareceu para mim. Você prefere ganhar R$1 bilhão ou conversar com Jesus por 1 minuto? Aí, pasmem, irmãos, a 95% das respostas foi de que
prefere ganhar R$1 bilhão do que falar com Jesus. E daí, sabe o que eu fiquei impressionado assim? É o mundo que a gente está vivendo hoje. E aí eu paro com essa história dessa mulher. Essa mulher não precisou de 1 minuto. Na verdade, essa mulher ela precisou de alguns segundos. Ela falou assim: só preciso tocar na sua veste. E tocar na sua veste, olha aqui, ó, não levei nem 1 minuto para isso. E ela falou: eu só preciso. Imagina se chegasse para ela e falasse assim: ó, você tem 1 minuto para falar com Jesus. Ela falou: nossa, seria talvez a melhor coisa da vida dela era falar pelo menos 1 minuto com Jesus. Mas ela falou: não, eu não preciso nem de 1 minuto. Eu preciso apenas tocar a sua veste. E se eu posso levar aí nem 10 segundos leva para tocar uma veste. Mas eu preciso fazer isso. E eu sei que se eu fizer isso, esse homem Jesus vai transformar a minha vida. E a gente continua lendo ali no verso 28. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curado. Verso 29. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curado do seu flagelo. Amém? Amém. Veja só a fé dessa mulher. A fé dessa mulher falava assim: ó, eu só preciso tocar. E no momento que ela tocou, ela foi curada. E o verso continua: Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? E sabe qual é o mais interessante aqui? É que os discípulos que ali estavam falaram assim: Jesus, você deve estar de brincadeira, né, Jesus? Deve ser, você está fazendo uma piadinha? Porque tem um monte de gente que está te encostando aqui, ó. O que mais tem é gente encostando em você, Jesus. Então assim, aí você pergunta pra gente quem te tocou, porque aqui tem um monte de gente. Aí Jesus fala, a gente não vai ler os versos a seguir, só para a gente já começar indo para. Daí já vai repetir o que eu vou falar agora. Ele pega assim, naquele momento ele fala assim: não, mas essa pessoa que me tocou de uma forma diferente. E a fé dessa pessoa, e ela ficou com medo, né? Antes mesmo de Jesus falar alguma coisa, Jesus só falou que alguém tinha tocado e pensando quem foi. E talvez ele com medo e receio, no meio de uma multidão, com os discípulos ali, ela fala bem assim, chega meio talvez cabisbaixa, chega meio desanimada, talvez. Ela fala: Senhor, fui eu que te toquei. Aí Jesus encerra falando: a tua fé salvou. Ele fala: vai-te em paz e fica livre do teu mal. Todas as vezes que eu olho as histórias de Jesus, por isso que eu falo bem assim, que muitas vezes a gente pega e olha, eu falo assim: se você não é apaixonado pelos 4 evangelhos, algum problema tem. Não que não tenha problema de você gostar de outros livros da Bíblia, não é esse o ponto que eu estou falando, mas os 4 evangelhos é onde concentra a vida de Jesus. O seu nascimento, a sua trajetória e a sua morte que salvou cada um de nós. E toda vez que eu leio algum milagre que Jesus fez, eu olho o quanto é a minha pequenez. E o quão diferente de tudo que aconteceu nessa terra Jesus era. E como eu disse no começo dos nossos versos, no começo do nosso estudo, Jesus, quando ele veio a essa terra, ele veio para quebrar todos os paradigmas. É bem provável que assim, ó, se não fosse Jesus na vida dessa mulher, é bem provável que essa mulher nunca teria recebido o Evangelho, e essa mulher nunca talvez teria a oportunidade de ser salva. Porque talvez ela viveu uma vida sem esperança nenhuma. Só que diante da maior dificuldade da sua vida, ela depositou todas as suas forças para ter um encontro com aquele que ela tinha certeza que poderia livrar ela daquele mal. Jesus, ele é o centro de todas as coisas. E o mais interessante é que independente do que aconteça na nossa vida, e eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, muitos acham que quando a gente faz a caminhada com Jesus,
muitos acham que os problemas irão acabar. Mas na verdade não. Não é que os problemas acabam. É porque você tem um Deus que Ele vai estar com você em todos os momentos da sua vida. Existe eu acho que é de Da Vinci. Existe uma obra de arte que está lá numa das igrejas de Roma. E o tema dessa obra de arte é Deus e Adão. Talvez você já tenha visto em filmes e tudo mais. E é uma obra assim que é um desenho de Deus. Ele está com o dedo esticado, todo esticado. E o outro é o Adão meio que sentado assim e está com o dedo assim curvado. Aí o que isso quer dizer? É que Deus, Ele move todos os esforços possíveis para estar com o ser humano. Quem precisa, Deus, Ele faz tudo o que é possível para Ele. Só que tem coisa que para Deus é impossível. Deus, Ele não pode te obrigar a seguir Ele. Ele nunca vai fazer isso. E essa parte do esticar o dedo é a nossa parte que a gente tem que fazer. Sabe o que é interessante? Daí eu começo a ler nos versos, tanto nos evangelhos, que muitas das vezes Jesus ele não precisava fazer um caminho, mas Jesus fez aquele caminho, às vezes, para atingir uma pessoa só. Olha lá, está lá a imagem. Ó. Percebe que Deus ele está com o dedo todo esticado e Adão está com o dedo curvado. Por quê? Porque a parte de Deus ele faz tudo o que é possível. Agora falta a nossa parte, a gente pegar e se entregar a Deus. Essa mulher do fluxo de sangue, essa mulher, ela estava diante de um problema na sua vida e ela não tinha solução para o seu problema. Só que ela sabia que alguém tinha essa solução. E esse alguém era Jesus. Ela depositou todas as suas forças, toda a sua fé em Jesus, esperando que fosse curada. E vou dizer uma coisa para vocês: se ela chegasse até Jesus e a cura não acontecesse e ela morresse, mesmo assim, aquela mulher seria salva. Por quê? Porque ela teve a fé em Cristo naquele momento que Cristo ele poderia resolver os seus problemas. E amém que ela foi agraciada pela cura. Então, muitas das vezes, nós temos a oportunidade de entregar a nossa vida a Jesus. Nós temos a oportunidade de depositar todos os nossos anseios, todos os nossos problemas no colo de Jesus. Como eu disse para vocês, depois que a gente entrega a vida a Jesus, a gente não vai ter uma vida fácil. Os problemas não vão acabar. Não, agora eu entreguei a vida a Jesus, acabou meus problemas. Não, mas a diferença é que Jesus vai estar conosco em todos os momentos da nossa vida. E sabe qual é o mais interessante? Eu queria ler um verso que está lá no livro de Isaías, no capítulo 40, a partir do verso 28, que diz assim, ó: não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa e não se fadiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. E agora aqui vem as palavras que Deus quer falar para você nesta manhã. A partir do verso 29 diz assim, ó: faz forte ao cansado e multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. E se você for olhar, a lógica de Deus é completamente diferente da nossa. Porque se você for pegar na matemática, eu posso falar isso com propriedade, qualquer número multiplicado por zero é zero. Qualquer número multiplicado, se você pegar 1 vezes 0 é 0, se você pegar 1 milhão vezes 0 é 0, se você pegar 100 bilhões vezes 0, continua sendo 0. Mas Deus diz assim, ó: eu faço forte aquele que está cansado e multiplico as forças do que não tem nenhum vigor. Ele diz assim, ó: meu filho, se você está com problema, com dificuldade, está pensando em desistir, se você não tem mais forças para enfrentar os seus problemas, deixa comigo que eu vou te ajudar e eu vou te fazer forte. Percebe a diferença? Aquela mulher, talvez assim, ela falou assim: Senhor, eu não tenho mais esperança, porque eu já fui em todos os médicos possíveis, eu já fui em todos os lugares possíveis, e eu já tentei de tudo possível. Tentei, remédio natural, tentei, tratamento tal, tentei, mas nada deu certo. E aquela mulher talvez ela já estava sem força. Mas ela não tinha mais força para lutar. Falou assim: não, já vou aceitar o meu destino. Aí ela ouve falar sobre Jesus, fala assim: não, tem um homem que ele é diferente de tudo que aconteceu.
nessa terra. E esse homem, ele pode transformar a minha vida. Então agora eu vou até esse homem e eu vou dar tudo de mim. Todas as forças, as últimas esperanças que eu tenho, eu preciso usar agora nesse momento para encontrar esse homem e ser transformado por esse homem. E percebe, faz forte ao cansado e multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Se ele fez isso com aquela mulher de fluxo de sangue, meus irmãos, ele pode fazer com você nesta manhã. E o verso continua: os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Aí eu vou finalizar já com esse verso. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Esse é o nosso Deus. Ele é um Deus de promessa, mas é um Deus também das realizações. Se Ele diz que vai estar com você em todos os momentos da sua vida, Deus vai estar contigo em todos os momentos da sua vida. Entenda uma coisa: diante de todas as dificuldades que você tem, diante de todos os problemas, que talvez você já não tenha mais solução, saiba que Deus é a solução de todos os seus problemas. Que esse possa ser o seu desejo e essa possa ser a sua oração nessa manhã. Nesse momento agora eu vou cantar uma música, que você possa meditar na letra dessa música, e ao final a gente vai orar daí, pedindo a bênção de Deus para cada um de nós. Essa água, né?